Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. No dia de hoje, o meu propósito é tratar do tema da vacinação obrigatória contra o coronavírus. E eu já afirmo que ela é obrigatória com base no que nos orientam os poskim, do povo judeu, os nossos sábios, os nossos intérpretes da lei. Há 4 anos atrás, quando eu criei o Pérolas da Sabedoria Judaica, ele foi pensado para ser um midrash virtual, naturalmente, onde nós pudéssemos discutir todos os temas do judaísmo com base no rigor da lei judaica, ou seja, sempre orientado pelo Shulchan Aruch, pelo Código de Leis Judaicas. Pérolas da Sabedoria Judaica não é um espaço democrático de debate, ele é uma correia de transmissão da ortodoxia judaica, ou seja, orientada pelo líder da geração, Rav Chaim Kanievsky, que lidera a comunidade Haredi a partir de Bnei Brak. Nós temos procurado ensinar as pessoas a viver e a seguir, sejam elas judias ou Bnei Noah, a seguir aquilo que é a vontade da Torá, expressa através da Halachá, que é a lei judaica. E eu acredito que tive bastante êxito, com mão de ferro, de impedir que as polarizações existentes no interior da sociedade brasileira de 4 anos atrás, de 3 anos atrás e de agora, contaminassem o debate da Torá. Possivelmente a única plataforma que se propõe a tratar do judaísmo que não vivenciou o fla-flu da política nacional. E não é minha intenção mudar agora essa diretiva. Portanto, para nós, o debate a respeito da vacinação ou não, ele deve ser sempre orientado pela lei judaica. E no dia de hoje eu procurei reunir, através da sabedoria expressa pelo Rabino Shmuel Eliyahu, rabino-chefe da comunidade religiosa de Sfat, filho do grande rabino de Israel, Rav Mordechai Eliyahu, de abençoada memória, as principais perguntas que são comumente feitas em torno do tema da vacinação. Vamos tentar debater esse tema à luz da sabedoria dos sábios do povo judeu e, sobretudo, à luz da Torá. E eu quero começar dizendo a vocês que não há nada mais valioso para a lei judaica do que a vida, do que a preservação da vida humana. Essa é a diretriz que conduz e que deve conduzir todo o nosso debate. E a partir disso nós podemos começar a responder a primeira pergunta: é uma obrigação, de acordo com a Torá, se vacinar? Nós acabamos de ler o livro de Bereshit, iniciamos Shemot, e lá na Parashá Mishpatim, a Torá nos ensina que todo aquele que fere uma outra pessoa deve pagar por sua cura. Ora, o que isso significa? Como os sábios do nosso povo interpretam esse passuque da Torá, esse verso da Torá? Interpretam dizendo que Hashem dá a permissão ao médico para curar o homem. Ou seja, essa permissão que é concedida só é possível naturalmente porque o médico domina o conhecimento que foi dado ao homem pela misericórdia do Criador. Todo avanço científico na área médica só é possível porque Hashem permite que esse conhecimento chegue até os médicos, de modo que essa permissão que é dada ao médico se converte numa verdadeira mitzvah. E o Shulchan Aruch, Código da Lei Judaica, repete esse mesmo princípio. A Torá dá permissão ao médico para curar e converte essa permissão numa verdadeira mitzvah, ainda mais quando se trata de uma situação em que a pessoa vive um perigo de vida real, de tal forma que aquele que se escusa dessa ação é tratada pelo Shulchan Aruch como se tivesse derramado sangue. E se você tem dúvida a esse respeito, vai até o Shulchan Aruch lá no capítulo 336, no seu artigo 1º, onde isso está dito com todas as letras. Portanto, é uma obrigação, de acordo com a Torá, se vacinar? Sim, é uma mitzvah. As vacinas devem ser consideradas como uma espécie de cura? Essa é a nossa segunda pergunta que o Rabino Shmuel Eliyahu procura responder. E ele recorre à memória do seu pai, os ensinamentos do seu pai. E o Rabino Mordechai Eliyahu costumava, nas ocasiões em que se debatiam temas relativos à saúde, ele costumava sempre ler a Parashá Beshlach, que também está contida agora no segundo livro de Shemot, lá no capítulo 15, no passuque número 26. Eu vou recorrer aqui ao Tanar, em português, para ler para vocês o que a Torá nos diz. Tanar, em língua portuguesa.
Está dito no seu passuco de número 26, o verso número 26, e disse: se ouvires atentamente a voz do Eterno teu Deus, fizeres o direito a seus olhos, escutares seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, toda a enfermidade que enviei aos egípcios, não porei sobre ti, pois eu sou o Eterno que te cura. Ora, se Hashem não envia enfermidade, por que nós precisamos de um médico? Nós, judeus, fomos protegidos das pragas do Egito. A resposta a essa pergunta, que nos oferecem os nossos sábios, particularmente Rambam, é que o médico, o melhor de todos os médicos, é o que não permite que a pessoa fique doente. Assim age. A Kadosh Baruch Hu, assim ele agiu com o nosso povo. Rambam nos ensina que a pessoa deve se manter afastada das coisas que destroem o corpo e conduzir-se às coisas que trazem a cura ao corpo, de modo que nós não fiquemos doentes. E os nossos sábios reconhecem, sem nenhuma dúvida, que as vacinas devem ser entendidas como tal descrito nessa regra da Torá. Assim como Deus agiu com o povo judeu, os médicos também têm a responsabilidade no cumprimento da mitzvah que eu mencionava agora há pouco, de auxiliar as pessoas a não ficarem doentes. Então, as vacinas são uma espécie de cura? A resposta é sim, decisivamente sim. Mas alguns médicos dizem que a vacina é perigosa, né? Como nós lidamos com isso? Ora, contra essas opiniões, existem milhares de outros médicos, especialistas do mundo todo, que afirmam que a vacina salva vidas. A nossa experiência, a experiência de um povo que caminha pela humanidade há 4.000 anos, é de que desde que nós passamos a ser beneficiados, né, com as vacinas, milhões de pessoas em todo o mundo foram salvas. Essa é a experiência do povo judeu. Ou seja, onde as pessoas não são vacinadas, elas morrem, e morrem em grande quantidade. Nós não tomamos as vacinas, né, pelo mérito dos homens, mas pela misericórdia do Criador. Portanto, nós devemos, sim, reconhecer o significado e a importância que as vacinas têm na história da humanidade, entendendo como parte da misericórdia do Eterno. E se houver desacordo entre os médicos, a quem devemos ouvir? Essa é a quarta pergunta que o rabino Shmuel Eliyahu nos coloca. Ora, o Shulchan Aruch nos diz, prestem atenção nessa diretiva, o Shulchan Aruch nos diz que quando há uma divergência entre os médicos, se deve sempre ouvir aquele que diz que precisa ser feito algo, né? Sobretudo para curar uma pessoa. Se o médico diz que algo é necessário, nós podemos inclusive profanar o Shabat. Se o paciente não quiser ser, né, tratado, ele deve ser forçado. Por quê? Porque de acordo com Magen Avraham, ele é considerado como suicida. Se uma pessoa está doente, o médico diz que ele deve agir de uma determinada forma e ele não segue orientação médica, ele é tratado pela lei judaica como suicida. E como é que nós, judeus, nos comportamos com relação a uma pessoa suicida? Nós impedimos que ela cometa esse ato de suicídio. Lembrem-se, Yom Kippur é um momento em que nós fazemos o jejum mais importante do calendário judaico. Mas se o médico disser para você que você deve comer em Yom Kippur, dia mais sagrado do calendário judaico, em que nós devemos fazer um jejum total, comer se transforma numa mitzvah. E o mais extraordinário, se você não tiver um alimento kasher, você pode comer um alimento que também não é kasher. O médico, né, determinando a necessidade para curar uma pessoa que se encontre doente, pode determinar que ela come Shabbat e ela pode até se alimentar de um alimento que não seja kasher. Por quê? Nós voltamos ao princípio que eu enunciei no início: não há nada mais valioso para a lei judaica do que a proteção da vida humana. Ela é a diretriz. Alguns dizem que a vacina não foi testada adequadamente, que ela não foi testada corretamente. Meus amigos, o governo de Israel reconhece a autoridade da FDA, que é reconhecida pelos importantes institutos de pesquisa médica de Israel. Alguém tem dúvida de que nenhum outro povo tem mais médicos especialistas posicionados nas mais importantes instituições de pesquisa científica médica de todo o mundo?
Quantos judeus ganharam o prêmio Nobel de Medicina? Alguém acredita realmente que o governo de Israel ia vacinar primeiro o nosso pessoal de saúde, depois os oficiais do exército, o primeiro-ministro, depois todo o pessoal de defesa, porque eles foram os primeiros a serem vacinados. Agora nós já temos 1.200.000 pessoas vacinadas em Israel na primeira dose. Alguém pode acreditar mesmo que se a vacina representasse uma ameaça à segurança da vida das pessoas, que o Estado de Israel jogaria com a vida das pessoas e aplicaria a primeira dose, em primeiro lugar, justamente nos seus profissionais de saúde e naqueles que fazem a proteção da nossa vida, soldados de Israel? Evidente que não. Evidente que essa ideia em si mesma é absurda. Mas é preciso dizer que nós, judeus ortodoxos, nos orientamos por um princípio muito simples de ser compreendido. O mais sábio orienta o menos sábio. E quando nós olhamos na direção dos nossos sábios vivos, dos posquim, das principais lideranças rabínicas de Israel, o que a gente encontra? Rabino Rai Kanievski, que lidera a comunidade Litaim, da qual eu faço parte, né? Em toda Israel e também fora de Israel, disse que é obrigação se vacinar. A comunidade Hassid, né, os judeus racídicos, Ashkenaz ou Sefaradim, não importa, foram orientados pelo Rabino Gershon Edelstein a fazer o mesmo. E o mesmo vale para Shalom Cohen, né, da comunidade, perdão, eu troquei, Gershon Edelstein da comunidade sefaradita e Shalom Cohen da comunidade racídica. Isso sem falar das inúmeras autoridades rabínicas dos judeus da Tileumi, dos sionistas religiosos. Todos estamos nesse momento, Israel, todos vocês sabem, dissolveu o parlamento, nós vamos ter a quarta eleição, nós somos uma nação dividida, mas não em torno da questão da vacinação. Nesse momento, todos os esforços estão sendo feitos para que a população toda seja vacinada. Nosso país está completamente unido em torno disso e eu fico muito triste de ver que judeus no Brasil fazem campanha contra a vacinação. Meu Deus! Como é possível tal coisa? Nós temos que nos orientar pela liderança dos nossos sábios. E se nada disso fosse o suficiente, aqui em Israel, Ravi Farer e Ravi Fischer são os dois rabinos que devotadamente dedicam sua vida à saúde da população e através de um esforço, né, sacrificial, eles, né, atestam a necessidade, o valor da utilização da vacina que está sendo aplicada em Israel. Israel utiliza as duas vacinas da Pfizer e da Moderna. Isso tem sido a diretiva adotada pelo Estado de Israel e toda a comunidade ortodoxa tem acompanhado essa direção. Nós enfrentamos, né, em Sukkot a polícia para garantir os nossos direitos religiosos, mas nesse momento a liderança religiosa convoca os judeus religiosos de todo o mundo a se vacinar, a buscar a cura, a salvar as suas vidas, porque a lei judaica diz que a vida é que deve ser preservada e nós, judeus religiosos, nos orientamos pela regra geral da Halachá, que nos diz que nós devemos seguir sempre a posição majoritária dos nossos sábios, meus amigos. Vai!